Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. A Bíblia diz assim: Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, eu vou, a partir destes versículos aqui, tratar sobre esse assunto que é a justificação. Antes de começarmos, no entanto, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm uma definição na mente sobre o que é justificação. O que seria justificação? Eu também achei que não era uma coisa assim tão simples de definir, mas vamos tentar. Diga lá, professor. Declarar a pessoa inocente. É nessa linha da declaração da justiça de alguém que na verdade é injusto. Para que alguém seja justificado, essa pessoa naturalmente tem que ser injusta. Porque se ela é justa, ela não vai ser justificada, ela já é, não é? Ela precisa ser injusta para ser justificada. Então, uma definição é que no caso seria uma tentativa de justificativa, que é diferente de justificação. De maneira simples, muito simples, justificação é o mesmo que olharmos para um pecador arrependido e vê-lo como perfeito, pois para ele não cabe condenação. Isso é a justificação. É o ato de Deus olhar para alguém, para um determinado homem, arrependido naturalmente, e vê-lo como se ele nunca tivesse pecado, como se ele fosse justo. Isso é justificação. Eu estava... Isso. Declará-lo inocente. No caso, mesmo ele sendo transgressor. Essa é a aparente incoerência que a gente vai trabalhar aqui hoje. É para tentar instigar exatamente esse pensamento que essas perguntas vêm. Tire circuncisão, certo? Os judeus, vocês ouviram a pergunta, não ouviram? Eu ouvi daqui. Os judeus tinham e ainda têm o hábito de, ao sétimo dia,
levar o seu filho, homem, ao templo, a fim de que pelos sacerdotes eles sejam circuncidados. O que é isso? É fazer um corte no prepúcio da criancinha de 7 anos. E aí o prepúcio, né? Como é que eu explico? É o órgão genital masculino que tem um tipo de uma pelinha e essa pele é cortada. Isso é circuncidar. Todo judeu deveria fazer isso aí, tá? Ou seja, para os judeus do tempo de Jesus, do tempo de Paulo e tal, todos aqueles que não eram circuncidados não faziam parte da salvação de Deus. Eram tidos como gentios, ou seja, pessoas que adoram a gentes, pessoas que adoram a pessoas e que não adoram ao único Deus justo e verdadeiro. Então, havia uma guerra entre os circuncidados, no caso judeus, e os não judeus. Então, tem a ver com um ritual religioso que uma criança era levada a fazer ao 7º dia de vida no templo, tá? Isso é circuncisão. Pois bem, vamos problematizar, porque a gente começa com esse montão de textos que nós temos aqui. Imaginem os senhores, um determinado pai de família, chegando na sua casa depois de um dia duro de trabalho, e aí quando ele abre a porta da casa, ele percebe que o seu filho está morto na sala. E aí ele olha para uma parte mais interna da casa, ele olha para a cozinha e ele vê lá no chão da cozinha a sua esposa também, que foi assassinada. E ele percebe um movimento estranho na casa, ele vê que tem alguém ainda dentro da casa. Quando o meliante que cometeu esses 2 assassinatos percebe a presença daquele homem que está chegando, ele tenta fugir pela porta da cozinha. O homem, enfurecido, vai atrás dele, consegue capturá-lo, amarrá-lo e entrega esse bandido às autoridades. Este homem, o bandido, é levado ao julgamento. E diante do tribunal, o juiz olha para ele e diz assim: olha, você invadiu a casa desse cidadão, assassinou o filho dele e a mulher dele, mas eu sou um juiz amoroso, bondoso, misericordioso, e por isso você está livre. Pode ir, você está perdoado. Este juiz estaria sendo justo ou injusto? Não tem outra resposta, ele está sendo injusto. Porque a justiça, aquele homem deveria ser condenado, né? Deveria ter a pena aplicada e ele deveria cumprir a pena. Que fosse, no caso do Brasil, 30 anos, que fosse, no caso de outros países, prisão perpétua ou pena de morte, mas a pena justa para aquele homem, mediante a lei, deveria ser aplicada. De maneira que se o juiz simplesmente olha para ele e diz assim: você pode ir embora porque eu sou um juiz bondoso, não, ele é um juiz injusto. E aí nos vem a pergunta: por que é que Deus simplesmente não olhou para o homem pecador e disse assim: vocês são pecadores, mas eu sou um Deus bondoso e perdoador e todos vocês estão perdoados dos vossos pecados? Por que Deus não fez isso? Porque se ele tivesse feito, ele estaria sendo injusto. E Deus não é injusto para ter o culpado por inocente. Deus não é injusto. Mas nós fomos justificados. Como? Se nós somos pecadores. Deus olha para nós, é como se nós fôssemos perfeitos. Como? Se nós somos pecadores. Vamos entender isso aqui hoje. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha aí o segredo. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, a justiça de Deus é operada sobre todos aqueles que creem. Que creem em quem? Em Cristo Jesus, que atenta para a obra vicária de Cristo. Eu vou precisar da ajuda de 2 crentes aqui para ler. Pode ser Sostinho. Quem pode me ajudar? Outra pessoa. Outra pessoa para ler. Nosso diácono Berivaldo. Não. Porque como a gente só está com esse aqui, e eu vou precisar de muitos textos hoje. Bom, versículo 23. Todos os homens pecaram. É isso que está escrito aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós somos inimigos de Deus. Tendo nós todos pecado, nós fomos destituídos da glória dele. Vamos ao primeiro texto. Todos os homens são culpados. Salmos 14, do 1 ao 3. Nosso irmão Sóstenes lê Salmo 14, do 1 ao 3. Aí o irmão Berivaldo já prepara Romanos 3, 10 ao 12. E aí Sóstenes já vai com João 8 e 1. Na verdade, esse João 8 e 1, Tu cita. Não vou só citar. Salmos 14, do 1 ao 3. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é Deus dizendo a respeito dos homens, né? Ninguém faz o bem, não há um sequer. Ou seja, todos os homens são pecadores, portanto são culpados. Nosso irmão Berivaldo foi ali, eu vou Romanos fazer aqui 3, essa 10. leitura. Eu acho que ele já está na agulha aí. Romanos 3, 10 a 12. Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. Então não há um ser humano que possa bater no peito e dizer assim: eu sou justo, eu sou perfeito. Não existe. Até porque todos nós somos gerados em Adão. Ou seja, todos nós temos a natureza caída, a natureza pecaminosa. O versículo da sequência, João capítulo 8, fala sobre aquela passagem da mulher adúltera que é trazida até a presença de Jesus. João 8, do 1 ao 11. Jesus está num determinado lugar e aí escribas e fariseus chegam para ele trazendo a mulher adúltera e dizem assim: olha, ela foi apanhada no próprio ato de adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, deve ser morta por apedrejamento. Isso é a justiça, tem que ser feita. E aí Jesus fica escrevendo ali no chão, os homens insistem com ele e ele diz assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo vai embora. Por quê? Porque havia a clara consciência
de que todos os homens são pecadores, tá? Ou seja, se todos os homens são pecadores, logo devem ser alvos da ira de Deus, porque contra o pecado, a ira de Deus. Ezequiel 7, 8 e 9. E aí nosso irmão Berivaldo prepara Efésios 5 e 6. Ezequiel 7, versos 8 e 9. Estou para derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então tu saberás que é o Senhor que desfere o golpe. Diante do pecado, da desobediência, a única coisa que cabe é a punição severa, é a ira de Deus sobre os homens. Efésios 5, 6. Porque bem sabeis. No microfone, meu diácono, por favor. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, e não há como não vir. Apocalipse 19, 15, Sóstenes. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, pois ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Isso é a ira. Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Olha a palavra que Salomão usou. Aquele que justifica o ímpio, ou aquele que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis, ou abominações ao Senhor. Vê que palavra pesada. Ou seja, Deus é justo. E a justiça de Deus, qual é? A condenação do homem. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, portanto pecadores, a única coisa que a gente merece é a ira de Deus. Não merecemos outra coisa, porque somos pecadores. A gente não merece outra coisa, senão a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo pecado. Ira. Mas, olha a adversativa da esperança. Porque Cristo morreu pelos pecadores. Vamos ver isso aí? Jesus morreu pelos pecadores. Marcos 10, 45, Sóstenes. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, para que estes pecadores que atentarem para o seu sacrifício não sofram a ira de Deus. 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Celebramos hoje a ceia, não é? É a memória do derramamento do sangue de Cristo na cruz. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. É por causa dele que os nossos pecados podem ser perdoados. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição por nós. Mas porque Cristo morreu pelos nossos pecados, a ira divina
foi aplacada. Por que a ira divina foi aplacada? Porque nós estávamos no banco dos réus. Não poderia haver outra sentença a não ser culpado, porque nós somos pecadores. A humanidade é pecadora. Então, somos culpados. E a sentença foi dada, a ira de Deus sobre todos os homens. No entanto, Jesus Cristo se interpôs e disse assim, de fato Emerson é um pecador e merece receber a tua ira, ó Pai. Sóstenes é assim também. No entanto, eu vou pagar o preço pelo pecado dele. E aí Jesus se colocou na cruz para que a ira de Deus fosse aplacada. Romanos capítulo 5, do 8 ao 11. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Olha o que está dito aqui em Romanos capítulo 5, do 8 ao 11. Que o amor de Deus foi provado para nós, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós fomos justificados pelo seu sangue e salvos da ira. A ira de Deus que deveria recair sobre nós, porque nós éramos os pecadores, recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa de Cristo nós nos tornamos amigos de Deus e fomos reconciliados com Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho coragem de ser inimigo do meu vizinho. Imagine inimigo de Deus, e era isso que nós éramos. As pessoas que não reconheceram ainda o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que não creem em Cristo Jesus como seu Salvador, continuam sendo inimigos de Deus, e a ira de Deus cairá sobre eles, caso eles também, como nós, não reconheçam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque a única forma de sermos de fato salvos da ira de Deus é sendo reconciliados com Ele, e isso só pode ser feito por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 5 e 2. Na verdade agora é João 3,36. Isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Até aí. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho, o que é que vai acontecer, meu diácono? Quem não crê no Filho não verá a vida. Não terá vida, ou seja, é ira de Deus sobre ele. Efésios 5 e 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, o sacrifício dele foi um cheiro suave às narinas de Deus, de forma que a ira do divino, que deveria vir sobre nós, foi aplacada. Nós fomos justificados por Deus em Cristo. É isso que está aqui na sequência. Nós fomos justificados por Deus em Cristo. Voltemos a Romanos 8, essa aí eu vou ler. Romanos 8, 31. Me acompanha aí. Nós éramos inimigos de Deus. No entanto, Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Depois só a gente vai ler e depois o meu diácono. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, Deus era contra nós.
quando nós não tínhamos reconhecido o sacrifício de Cristo na cruz. Então Deus, quem é que estava contra nós? Deus. No entanto, agora Ele é por nós. 32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados em Cristo por Deus. Foi Deus que nos justificou. E não há condenação para aqueles que foram justificados em Cristo. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da transgressão do resto da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Cadê os nossos pecados? Foram lançados nas profundezas do mar. Por quê? Porque nós fomos justificados por Deus. Isaías 43, 25. Depois, 1 João 1, 9. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Ele que nos purifica de todos os nossos pecados. É Ele que nos justifica. Tudo isso por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz. Eu, quando estava estudando, fiz um textinho aqui, eu quero que vocês escutem. Somos pecadores e por causa dessa condição invariável, a única coisa que o Deus justo poderia fazer era derramar sobre nós a sua ira santa e nos condenar ao inferno eternamente. Mas ao invés disso, Ele mesmo na eternidade preparou um plano perfeito para nos tornar justos. Enviaria o seu Filho para ser esmagado na cruz por causa dos nossos pecados. Assim a sua ira seria aplacada e a justiça seria executada. Foi feito assim, para que todos que crerem no Filho não pereçam eternamente no inferno, mas que tenham vida em abundância. Em Cristo e só nele, somos reconciliados com Deus, de modo a estarmos em paz com Ele. Eis aí o porquê de haver a justificação. Nós éramos inimigos de Deus, a ira de Deus estava sobre nós, ou inevitavelmente viria sobre nós, mas por causa de Cristo, do seu sacrifício, a sua ira foi aplacada e hoje nós temos paz com Deus. Nós não estamos como o mundo está, em guerra contra Deus. Nós temos paz com Deus. Nós desfrutamos a paz com Deus. Isso é muito profundo, meus irmãos. Quem está distante de Cristo está guerreando contra Deus. É inimigo de Deus e inevitavelmente a ira de Deus virá sobre eles. Mas nós, que olhamos para Cristo, que tivemos fé em Cristo, que reconhecemos os nossos pecados, que fomos alcançados pelo amor de Jesus, temos paz com Deus. Romanos 5 e 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é por causa de Jesus, não é por causa da gente. Isaías 32, 17.
E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Paz, repouso e segurança. Esse é o efeito da justiça de Deus que veio sobre Cristo. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, Jesus Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que deveria vir sobre nós foi sobre ele. E esse castigo nos trouxe paz, paz com Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Seria do 13 ao 23, mas nós não vamos ler todos. Leia, por favor, meu diácono, Berivaldo, apenas o versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então nós estávamos nas potestades das trevas, era essa a nossa condição. E Deus nos tirou de lá, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E na sequência do texto, até o versículo 23, você vai ver que houve essa reconciliação nossa com Deus por meio de Cristo. E por causa disso, temos paz com Deus. Não estamos em guerra com Ele. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, sabe, quem estava presente no culto das 5, a pregadora irmã Jaqueline falou sobre Êxodo capítulo 12. O sangue que estava aspergido sobre os umbrais da porta, de maneira que o anjo da morte passava e passava por cima, não entrava naquela casa para exercer a justiça de Deus sobre aquela família, por causa do sangue. Não era por causa da família, porque a família era boazinha, não, é porque eles estavam marcados pelo sangue. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque o sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário nos purifica dos nossos pecados, de maneira que a ira de Deus não está mais sobre nós. Nós podemos desfrutar e desfrutamos hoje a paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós fomos justificados por Ele. Voltemos a Romanos 3. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 21. Vamos agora para o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Nós fomos julgados, fomos sentenciados, a nossa sentença foi culpado, e Cristo disse assim: eu pagarei a pena por ele. E por que não dava para ser Emerson para pagar a pena pela humanidade? Tinha que ser Cristo, porque era preciso que fosse alguém perfeito, que pagasse não a culpa pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Portanto, tinha que ser alguém puro, perfeito, imaculado, santo e homem, Jesus Cristo. Fomos justificados por Deus em Cristo. Nós morremos por causa dos nossos pecados, mas morremos em Cristo. E hoje somos nova criatura. Bendito é o nome de Jesus.
Perguntas, meus irmãos, comentários? Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela paz que ora nós desfrutamos. Paz esta, Senhor Jesus, que foi operada por ti lá naquela cruz do Calvário. Nós não éramos merecedores do teu sacrifício expiatório, mas por amor e misericórdia infinita, o Senhor resolveu pagar o preço pelos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, que todos os dias nós atentemos para ela, sempre sabendo que nós somos pecadores, mas o teu sangue nos purifica de todo pecado, e que esta ciência nos faça cada dia estar mais perto do Senhor. Amém.